Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo de volta ao meu canal. Este é meu novo projeto, é um pullover para menino, mas pode ser feito para menina também. Ele é rápido de fazer, é basicamente duas carreiras, uma delas é um ponto V com um ponto puff e um ponto alto, e a outra carreira é de correntinhas e ponto baixo. Você pode fazer uma gola maior, pode fazer manga dobrável, aí vai do seu gosto. Eu vou te ensinar a fazer de 1 a 12 meses. Este aqui é o de 9 a 12 e eu vou fazer com você o de 1 a 3. Para confeccionar este casaquinho, eu vou precisar de agulha de crochê 3 milímetros, compatível com a lã que eu vou usar, centímetro, marcadores, no mínimo 4, botões, eu vou usar só 3, mas eu ainda não me decidi qual, então eu separei aqui 6, mas você pode colocar mais botões, inclusive aqui na gola pode ser colocado botão também. Agulha de tapeceiro apenas para esconder os fios, tesoura e a lã. A lã, eu vou usar a lã mais bebê da Círculo, eu uso novelos de 100 gramas, eu vou fazer em degradê de cinza e branco. Se você quiser fazer com as mesmas cores, este daqui chama alumínio, este é pedreira, branco é branco, e essas cores aqui, eu anotei aqui, este aqui é o azul candy, este aqui chama enseada, e este, eu não tenho certeza se o nome dele é azulão, porque o novelo me veio com a cor com um número. O número é 2864, ela é mais bebê da Círculo e ela tem o Tex de... cadê? 200. Se você for fazer de uma cor só, o de 1 a 6 meses, um novelo só é o suficiente. O de 6 a 12, eu acredito que um novelo só vai faltar, tá? Mas eu não tenho certeza porque eu coloquei colorido. Mas com certeza, o de 1 a 6, de 1 até 6 meses, um novelo de 100 gramas é o suficiente. Aqui, como de costume, eu fiz um gráfico para você poder acompanhar os 4 tamanhos com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira carreira. E aqui uma tabela com as medidas mínimas necessárias para a confecção dos 4 casacos. Então, eu vou fazer com você o de 1 a 3 meses. Vamos à videoaula. Eu vou começar com a linha branca. Eu vou fazer o de 1 a 3 meses, eu vou começar com 89 correntes, de 3 a 6, 99, de 6 a 9 meses, 105 e de 9 a 12 meses, 115 correntes. Então, eu faço a minha corrente inicial e vou subir 89 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer as minhas fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no final. Fiz as minhas 89 correntes e para todos os tamanhos eu vou acrescentar mais uma. A primeira carreira é toda em pontos baixos e eu já vou marcar os cantos. Então, eu vou fazer 14 pontos baixos, de 3 a 6 meses, 16, de 6 a 9 também 16, o que vai modificar aqui são as outras medidas, e o de 9 a 12 meses, 18 pontos baixos. Então, eu pulo essa primeira corrente que eu acrescentei, e na próxima eu já começo os meus 14 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu vou fazer as minhas fora do vídeo para ele não ficar muito comprido e volto quando eu fizer as 14. Fiz os meus 14 pontos baixos e o canto é um ponto baixo e eu marco esse canto. Nesta carreira é só marcar o ponto baixo. Venho aqui e marco
esse ponto. É aqui que vai ser os aumentos da nossa pala. Agora eu vou fazer 17 pontos baixos, de 3 a 6, 19, de 6 a 9, 21 e de 9 a 12, 23 pontos baixos. Então, logo na próxima corrente, eu já começo os meus pontos baixos. Eu vou fazer fora do vídeo e já volto. Fiz aqui os meus 17 pontos baixos. Agora, o canto igual ao primeiro, eu faço na próxima corrente um ponto baixo e vou marcar esse ponto baixo. Os cantos dessa carreira serão sempre o ponto baixo e marcando. Agora, eu tenho 23 pontos baixos das costas, de 3 a 6, 25, de 6 a 9, 27, de 9 a 12, 29 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 23 fora do vídeo e volto com você para fazer mais um canto. Fiz os 23 pontos das costas, o outro canto igual aos dois primeiros. Faço um ponto baixo e marco esse ponto baixo. E sigo com os meus pontos baixos da outra manga, 17 pontos. Logo na corrente seguinte, eu inicio os 17. E agora aqui não tem mais segredo. Eu vou fazer os meus 17 pontos baixos, marcar mais um canto e fazer os 14 da frente. De 3 a 6 meses, 19 da manga e os 16 da frente. De 6 a 9, 21 da manga e os 16 da frente. De 9 a 12 meses, 23 da manga e 18 da frente. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Terminei a primeira carreira de pontos baixos, eu não vou mais precisar disso aqui. Eu vou colocar uma foto desse gráfico no meu Facebook para você poder ter uma melhor visualização. Agora, nós vamos começar com o ponto fantasia do pullover. Para todos os tamanhos, uma corrente e vira o trabalho. Os 5 primeiros pontos e os 5 últimos serão as laterais, onde nós vamos colocar o botão. Então, eu pulo essa corrente de virada e no primeiro ponto, deixa eu mostrar aqui pra você, eu vou pegar a laçada de trás, essa daqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho a laçada da frente e aqui eu tenho a laçada de trás. Eu vou pegar somente a laçada de trás nesses 5 primeiros. Então, eu pulo a corrente de virada, pego só a laçada de trás e faço um ponto alto. Vou para o próximo. Laçada de trás e um ponto alto. Laçada de trás e um ponto alto. São 5 no total. Quatro e 5. Agora, eu começo os pontos fantasia. Então, eu vou fazer uma corrente, pular um ponto. Agora, eu pego o ponto cheio e aqui eu vou fazer um puff só com 2 laçadas. Tenho 3 linhas na agulha, dou outra laçada, venho para o mesmo ponto. Eu estou com 5 linhas na agulha, vou tirar 4 e vou fechar 2. Uma corrente, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Esse é o ponto fantasia, a primeira parte do ponto fantasia é um ponto V, só que com um ponto puff e um ponto alto. Pulo um ponto, sem corrente de separação, vou para o próximo e faço outro ponto puff.
3 linhas na agulha, dou a laçada, volto no mesmo ponto, fico com 5 linhas na agulha, fecho 4, fecho 2. Uma corrente, volto lá no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Fiz outro ponto V. De novo, sem corrente de separação. Pulo um ponto, no próximo, outro ponto puff. Uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Sem corrente de separação. Pulo um ponto, no próximo ponto, outro ponto puff. Uma corrente, volto no mesmo lugar, escapou, um ponto alto. Eu vou ficar com um ponto sobrando antes do marcador, eu vou pular esse ponto e no marcador eu vou fazer 2 pontos V's separados por uma corrente. O ponto V igualzinho ao ponto fantasia, com o ponto puff. Então, segunda laçada, fecho 4, fecho 2, uma corrente. Volto no mesmo lugar, um ponto alto. Faço outra corrente de separação e outro ponto V igualzinho ao primeiro. O ponto puff com 2 laçadas, uma corrente e outro ponto alto. Então, aqui no canto, eu fiz 2 pontos V's no mesmo lugar, separados por uma corrente. É nessa corrente, entre um ponto V e outro, que eu vou colocar o marcador. E continuo a fazer esse ponto fantasia. Pulo o ponto seguinte, no próximo, faço outro ponto V. Que é o ponto puff, uma corrente e um ponto alto. De novo, pulo o próximo ponto, no ponto seguinte, outro ponto puff. Uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Fiz outro ponto V. E vou seguindo nessa sequência, pulo um ponto, no próximo, ponto puff, uma corrente e o ponto alto. Eu vou terminar essa parte da manga, quando eu chegar no penúltimo ponto, eu volto com você para fazermos o outro canto. Cheguei no outro canto, como no primeiro me sobra um ponto entre o último ponto V e o canto, eu tiro o marcador e vou fazer 2 pontos V's no mesmo lugar. Então, é o ponto puff, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente de separação entre um ponto V e outro. E, de novo, o ponto V de puff e ponto alto. Uma corrente e o ponto alto. Vou marcar essa corrente que separa um ponto V do outro. E continuo na minha sequência dos pontos V's. Pulo um ponto, no próximo, outro ponto V de puff e ponto alto. O ponto V, neste casaquinho, vai ser sempre de puff e ponto alto, tá? Eu não sei se tem outro nome, mas pra mim esse é o ponto V.
pulo um ponto e vou pro próximo. E vou seguir nessa sequência de pontos Vs. Antes do marcador vai sobrar um ponto. No marcador eu faço exatamente 2 pontos Vs separados por uma corrente. Continuo a outra manga, mesma coisa. Vai sobrar um ponto. Faço no marcador igualzinho. E quando chegar a 6 pontos do final, eu volto com você. Cheguei a 6 pontos do final. Como no começo é o único lugar onde tem uma corrente de separação e eu pulo um ponto. E aqui, como no início, eu vou fazer o ponto alto pegando a laçada de trás. Eu vou ter que ter 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Opa, escapou. Uma corrente e viro o trabalho. Agora, o que eu quero te explicar é sobre a casa dos botões. Este tamanho é de 9 a 12. Eu fiz a casa do botão na terceira carreira de ponto alto. Este aqui, como a criança é menorzinha, eu vou fazer na segunda carreira. Por que eu tô te explicando isso agora? Quando o casaquinho é para menino, a casa do botão fica do meu lado direito. A casa, tá? Olha, a casa do botão fica do meu lado direito. Quando é para menina, essa casa do botão fica do meu lado esquerdo. Então, neste casaquinho, neste tamanho de 1 a 3, eu vou fazer no começo da carreira, a casa do botão. Porque a frente do trabalho é onde tem os pontos baixos virado para frente. Olha o ponto baixo aqui. Aqui é o avesso, tá? Então, a pala começa aqui. Então, vai ser no começo da carreira. Já neste tamanho, como eu pus na terceira carreira de ponto baixo, ficou no final. Você vai ter que ver qual o tamanho que você vai fazer, aonde você quer fazer a casa do botão. Coloque a pala fechada, para você saber se é começo ou final de carreira, para poder fazer a casa do botão. Então, eu vou fazer na segunda. Eu fiz a corrente de virada. Vou fazer 2 pontos altos e aqui é sempre pegando a laçada de trás. Faço 2 pontos altos pegando a laçada de trás. Uma corrente, pulo o ponto do meio, o terceiro ponto. No quarto, eu continuo com o ponto alto pegando a laçada de trás. Olha, aqui eu já tenho a casa do botão. Essa próxima carreira é a carreira de pontos baixos e as 3 correntes, que eu vou chamar de arco. Então, igual a carreira de baixo, eu vou fazer uma corrente e já vou para dentro do ponto V, onde eu fiz a corrente de separação do ponto V, e faço um ponto baixo, 3 correntes e outro ponto baixo. No próximo ponto V, sem corrente de separação, vou direto, outro ponto baixo, 3 correntes, outro ponto baixo. No próximo V, repete, outro arco, um ponto baixo, 3 correntes e outro ponto baixo. No próximo ponto V, igualzinho. Essa carreira é toda assim, tirando os 5 primeiros e os 5 últimos. Aqui eu já tenho o ponto V do canto, o primeiro. Eu faço o arco aqui. Um ponto baixo, 3 correntes e outro ponto baixo.
Aonde está o marcador, que eu separei os 2 pontos V's, eu vou fazer outro arco. Um ponto baixo, 3 correntes e outro ponto baixo. Marco esse arco. É aqui que eu vou fazer o canto da carreira, da próxima carreira. Aqui eu tenho o ponto V, o segundo ponto V do canto da carreira de baixo. Também faço o arco. Eu vou fazer o arco em todos os pontos V's. Próximo ponto V, mesma coisa. 2, 3, outro ponto baixo. E vou seguir fazendo um arco em cada ponto baixo, não esquecendo que nos cantos serão 3 arcos, um em cada ponto V e um no meio onde fica o marcador. Quando eu chegar no último ponto V da carreira, eu volto com você. Fiz o último arco em cima do último ponto V da carreira. Como no início, eu vou fazer uma corrente e já vou pro ponto alto pegando a laçada de trás. Tenho que ter 5 pontos altos. Quatro. E o quinto. Próxima carreira, uma corrente, viro o trabalho e faço de novo os 5 pontos altos, pegando a laçada de trás. Esse primeiro é sempre mais difícil. Foi. É porque eu começo, por isso que eu faço a corrente de virada e eu começo com ponto alto. Tem muita gente que já começa com 3 correntes. Eu acho que fica mais bem acabado quando eu começo com o ponto alto. Por isso que ele fica um pouquinho mais apertado. Às vezes ele fica de ladinho. Enfim, cada um tem um jeito de fazer, né? Agora é a carreira do ponto V. Faço também. Sempre depois dos pontos altos e antes tem a corrente de separação. Então, agora eu vou fazer o ponto V dentro do arco, que é o ponto puff. É igualzinho, só muda, agora eu não ponho o ponto V em ponto, né, dentro de ponto, eu ponho dentro do arco. É o que muda de agora em diante. Um ponto alto, outro ponto V, um ponto puff, uma corrente e um ponto alto. De novo. Ponto puff, corrente, ponto alto. O último arco antes do marcador. Cheguei no marcador. Aqui, a cada uma carreira, eu não vou fazer o aumento, tá? Então, a primeira carreira de ponto V, eu fiz 2 pontos V's dentro do mesmo ponto. Essa próxima carreira de ponto V, eu vou fazer só um. Então, aqui eu faço só um ponto V. E vou marcar o meio dele. Por que isso? Porque esse ponto, ele alarga muito, né? Então, eu não consigo ter a medida exata da pala, tanto de cava quanto de peito, tá? Então, uma carreira sim, uma carreira não, de ponto V,
nós vamos deixar de fazer o aumento. Então, aqui eu deixo de fazer aumento, eu faço só um ponto V. Mas não se preocupe que eu vou descer com você algumas carreiras para não ficar nenhuma dúvida em relação a isso. E continuo fazendo um ponto V dentro de cada arco que eu tiver da carreira de baixo. Eu vou fazer o meu fora do vídeo, mas volto com você no próximo canto para não ficar dúvida. Cheguei no segundo canto, então aqui, como no primeiro canto, eu vou fazer só um ponto V. E vou marcar o meio desse ponto V, onde ficou a corrente de separação. E continuo fazendo os pontos Vs dentro de cada arco. Eu vou fazer a minha carreira fora do vídeo. Só lembrando que os outros cantos é igual, tá? Eu vou fazer só um ponto V neste canto, faço ponto V em todos os arcos. No próximo canto, só um ponto V. Quando eu chegar no final, eu volto para te explicar o que fazer na casa do botão. Fiz o último ponto V em cima do último arco, uma corrente e vou para os pontos altos com a laçada de trás. Aonde eu fiz a casa do botão, eu tenho uma corrente de separação. Nessa corrente, dentro dessa corrente, porque assim ele fica aparecendo que está com a laçada de trás também, eu faço ponto alto. Eu vou fazer a casa dos botões a cada 3 carreiras. Foi a mesma coisa que eu fiz no tamanho de 9 a 12 meses. Tá? A única diferença é que aqui eu comecei na segunda carreira e o de 9 a 12 meses eu comecei na terceira. Então, agora eu faço uma corrente, viro o trabalho. O início é sempre igual, 5 pontos altos com a laçada de trás. Eita. Três, 4 e 5. Na carreira dos arcos não muda nada, uma corrente e já começo a fazer os arcos dentro do ponto V. A única coisa que muda aqui é a quantidade de arcos, né? Porque no canto eu vou ter um arco só e na última carreira dos arcos eu tinha nos cantos 3 pontos Vs. E nesta carreira, na última carreira de ponto V, eu só fiz um ponto V nos cantos. Aqui, ó. É a única diferença, a quantidade. Mas aqui não tem erro, você só vai fazer o arco dentro do ponto V. Então, onde tiver ponto V, você faz o arco. Marco esse arco, que era onde estava o marcador na carreira anterior, e continuo com os meus arcos. Eu vou fazer a minha carreira fora do vídeo, volto com você quando eu chegar no próximo aumento, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira com os arcos, um arco em cada ponto V. Quando eu voltar, quando eu estiver no marcador, eu volto com você.
cheguei no primeiro marcador da próxima carreira. Então, a primeira carreira de ponto V, eu fiz 2 pontos V no canto. A segunda carreira de ponto V, eu fiz só um. Olha, aqui eu fiz 2, aqui eu fiz 1. Então, a próxima eu vou fazer 2. Então, aqui, dentro do arco, eu vou fazer 2 pontos V. Igual na primeira carreira de ponto V. Um ponto V, uma corrente, outro ponto V, e vou marcar o meio deles. E sigo com os meus pontos V's até o próximo marcador. Chegando no próximo marcador, a mesma coisa. O que você faz em um canto, na mesma carreira, os cantos da carreira são sempre iguais, tá? Vai mudar o canto de uma carreira para outra. Então, aqui é só uma repetição. Só lembrando que uma carreira sim e uma carreira não, de ponto V, tem aumento. Então, a primeira e a terceira tem aumento, a segunda e a quarta não tem aumento, a quinta vai ter. Eu vou descer a minha pala até eu alcançar, deixa eu pegar a tabela. Ele é um pouquinho diferente dos outros que eu já te mostrei. Eu preciso de, no mínimo, no tamanho que eu estou fazendo, 23 centímetros de peito. Peito eu meço pelas costas, aqui é a metade, tá? Da circunferência do peito. Eu meço pelas costas. Então, aqui estão as costas do trabalho. Eu vou medir de um marcador ao outro. Eu estou com quase 16. Eu vou fazer até chegar quase os 23, ou 22, ou 22,5, e volto com você para te explicar o que fazer. A minha mudança de cor eu vou fazer aqui, eu fiz a cada 8 centímetros e meio, mais ou menos, de largura. Esse aqui eu vou fazer com 7. Então, qual chegar primeiro? Ou nos 22, 23 centímetros de peito, ou na troca de cor, o que for primeiro, eu volto para te explicar. Voltei para fazer a minha troca de cor. Como eu disse para você, eu ia trocar com 7 centímetros, mais ou menos. Eu já alcancei os 7, então eu vou trocar a cor. Então, uma cor de cada vez, vamos trocar a cor. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras do ponto V. Então, é aqui que eu vou trocar a cor. Como eu faço para trocar a cor? No último ponto, vamos lá. Eu tenho 4 pontos altos no final da carreira. Eu vou fazer igual, pegando a laçada de trás. Só que eu vou fazer o ponto alto pela metade e já vou fechar com a outra cor. Pego a outra cor, fecho o ponto alto, uma corrente e continuo o trabalho. Corto a branca. Dou um nozinho só para não escapar, depois nós escondemos os fios. Já fiz a corrente de virada, viro o trabalho e continuo. Aqui coincidiu na carreira da casa do botão. Eu já fiz 2, eu tô fazendo de 3 em 3, então já tenho 3. Então, aqui eu vou fazer mais uma casa. Eita! Os 2 primeiros, uma corrente, pulo um ponto e continuo. Agora é a carreira
dos arcos, corrente, e começo a fazer os meus arcos. Então, essa é a troca de cor. Eu falei pra você que eu ia voltar quando eu tivesse ou a troca de cor ou os 23 centímetros de peito. Por que que eu falei dos 23 centímetros de peito antes da medida da pala? Deixa eu te mostrar aqui quanto eu tenho até agora. De um marcador a outro, olha, eu tenho 22 centímetros de peito. E ainda me faltam a pala. De cava de pala, eu preciso de 10 centímetros e meio. Então, eu vou alcançar esses 10 centímetros e meio e eu já alcanço os 23, mesmo sem aumentar mais, porque esse ponto, como eu falei, ele vai alargando. Então, eu não vou mais fazer aumentos. Esta aqui foi a última carreira que eu fiz os 2 pontos V de aumento. Agora, eu não vou mais fazer aumento e vou parar nos 10,5 para a junção das mangas. Só que eu preciso parar na carreira de arco, tá? A junção das mangas tem que ser na carreira de ponto V. Então, eu vou descer quando eu chegar nos meus 10,5 ou um pouquinho antes, porque até juntar eu alcanço os 10,5 na carreira de junção, eu volto com você para explicar o que fazer. Voltei na carreira que eu vou fazer a junção das mangas, eu terminei com a carreira dos arcos, para te mostrar com quanto eu fiquei de cava. Então, do pescoço para baixo, eu tenho 10 centímetros, pouquinho mais de 10, eu alcanço os 10,5 na próxima carreira de junção. E de peito, de um marcador ao outro, eu tenho 23,5, tá? Os 23 é a medida mínima. Então, agora, eu já adiantei a carreira de volta, a carreira do ponto V. O que que eu vou fazer aqui? Onde está o marcador, eu fiz o último ponto V no último arco. E aonde está o marcador, eu vou só fazer um ponto alto, uma corrente, esse é o lado avesso. Então, eu pego a outra manga e faço outro ponto alto. É só isso a junção. E eu continuo fazendo os pontos V's sobre cada arco das costas até chegar na junção da outra manga. Eu vou seguir com os meus pontos V's e eu vou fazer a outra manga com você. Cheguei no outro marcador, faço a mesma coisa que fiz do outro lado. Um ponto alto, uma corrente, pulo toda essa parte da manga e junto com o ponto alto no último marcador. E continuo a fazer os pontos V's. Eu vou fazer os meus fora do vídeo e volto com você, porque agora nós vamos juntar o corpo do pullover. Terminei a carreira de junção das mangas, agora eu vou juntar as duas partes do pullover. Então, eu fiz o último ponto alto, pegando a laçada de trás como no outro, como todos os outros. Eu vou fazer uma corrente. O que que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que me certificar que a casa dos botões esteja pra cima, tá? Não o contrário. Então, a casa do botão está pra cima, é essa parte. Eu vou virar o meu trabalho e agora ponto cheio. Desculpa, pegando ponto cheio, eu vou pegar o primeiro ponto alto de um lado com o primeiro do outro. Faço ponto baixo. O segundo de um lado com o segundo do outro.
ponto baixo. O terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e o último com o último do outro lado. Como aqui eu fechei com ponto baixo, eu já vou fazer um arco logo aqui. Então, eu já vou subir 3 correntes e fechar esse arco na corrente de separação entre o ponto alto e o ponto V. Aqui eu já tenho o meu primeiro arco. Aqui eu já tenho os pontos Vs, eu sigo com os arcos. E vou seguindo com os arcos até chegar na junção da manga. Para te explicar o que fazer lá. Olha, tenho mais 2 pontos Vs. Agora, eu tenho a corrente de junção das mangas. Então, eu vou pular esse ponto alto que eu fiz na junção, vou pegar a corrente de separação e vou fazer um arco aqui dentro. Volto lá e termino o arco. E continuo com os meus arcos em cada ponto V da carreira de baixo. Eu vou terminar os meus aqui, eu tenho toda a parte das costas. Na outra junção eu faço a mesma coisa. Na corrente de separação eu ponho outro arco, um ponto baixo, 3 correntes e outro ponto baixo. E eu volto com você quando eu chegar no último ponto V para te explicar o que fazer nesse pedacinho. Fiz o último arco em cima do último ponto V, igual aqui do outro lado. Eu vou fazer na corrente que eu separei o ponto V do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, subo 3 correntes e vou fechar com o ponto baixo no primeiro ponto baixo de fechamento do pullover. Agora, eu venho no próximo ponto, faço outro ponto baixo, subo 3 correntes, pulo um ponto e fecho no ponto seguinte. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro do próximo arco, uma corrente e vou cortar esse fio. Por quê? Porque a próxima carreira, ela vai começar, como agora são carreiras circulares, ela vai começar com 3 correntes. Então, para não ficar aparecendo na frente do trabalho, eu vou começar por debaixo do braço. Então, eu não vou fazer a corrente inicial, porque eu vou prendê-la junto com a primeira corrente. Eu coloco a agulha dentro do arco, debaixo do braço, puxo o fio para dentro, e a primeira corrente eu vou fazer com os 2 fios, o fio do novelo e o fio de sobra, só para ele ficar mais presinho. Agora, só com o fio do novelo, eu subo mais 2 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, que vai ser o ponto alto do último PV, do último ponto V, tá? Então, daqui eu já parto para o próximo arco e começo a fazer os pontos Vs.
Aqui não tem mais segredo, é só continuar com um ponto V, um em cada arco, por toda a volta. Aqui a parte das costas, aqui a parte da frente. Quando eu chegar próximo do final de onde eu comecei, nas 3 correntes, eu volto com você para te explicar exatamente o que fazer. Fiz o meu último ponto V em cima do último arco disponível da carreira e já cheguei no arco onde eu iniciei com as 3 correntes. O que eu faço aqui? Eu vou fazer o ponto puff, uma corrente, e na terceira corrente que eu subir, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar por dentro. Então, eu viro meu trabalho e já começo daqui mesmo a fazer os arcos. Um arco para cada ponto V da carreira de baixo, como vínhamos fazendo. Aqui é só uma repetição, eu vou fazer a minha fora do vídeo e volto com você para fecharmos essa carreira e iniciar a próxima. Terminei a carreira dos arcos, eu estou por dentro. Fiz o último arco em cima do último ponto V e aqui eu já tenho o próximo arco. O que eu faço? Eu vou fechar com um ponto baixíssimo dentro do próximo arco. Vou subir 3 correntes. E agora eu vou trabalhar por fora. Agora é só uma repetição. Eu vou para o próximo arco e começo o ponto V. Essas 3 correntes é o último ponto alto do último ponto V, igual fizemos na carreira de baixo. Agora não tem mais segredo, é só uma repetição. E eu quero te falar do comprimento. O comprimento da cava para baixo é o mesmo da manga, 15 centímetros. Mas eu tenho a barra ainda para fazer. Vamos pegar o outro casaquinho. A barra você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu tenho 3 centímetros de barra, então eu vou descer da cava até os 12. Aí eu paro para fazer a barra. Então, quando eu chegar aos 12 centímetros da cava para baixo, eu volto com você. Terminei o corpinho do casaco, eu terminei na carreira de ponto V. Tem que ser nessa carreira a última, a próxima vai ser em ponto baixo. Eu só quero te mostrar com quanto eu fiquei. Da cava para baixo, um pouquinho menos de 13 centímetros. Para mim, tá bom? Falta só eu terminar o último ponto V, desculpa, que é o ponto puff, uma corrente e vou fechar na terceira corrente. Daqui eu já começo os pontos baixos. Como esse ponto alarga um pouquinho a peça, eu vou diminuir um ponto a cada 5. Então, olha, eu já vou fazer o primeiro ponto aqui no ponto puff, por fora, tá? Por fora do casaco. No meio do ponto V, outro, 2. No ponto alto, 3. No puff, 4. No meio do ponto V, 5 pontos. Vou pular o ponto alto, vou pro ponto puff. Mais 5. 1. No meio do ponto V, 2. No ponto alto do ponto V, 3. No puff, 4. No meio do ponto V, 5. Pulo o ponto alto. E vou seguindo, pulando um ponto a cada 5 até o final da carreira.
eu vou fazer o meu aqui fora do vídeo e volto com você no final, porque eu vou trocar a linha e já começar o ponto fantasia da barra. Terminei a minha carreira de pontos baixos, fiz as minhas diminuições. O último ponto baixo que eu coloquei foi no meio do último ponto V. E eu vou fechar com um ponto baixíssimo, onde eu iniciei, só que eu já vou trocar a cor. Se você não for trocar a cor, é só fechar. Eu vou fazer a barra em branco. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Cortar a linha cinza. Um nozinho para não escapar. E aqui eu vou subir 3 correntes. E por fora mesmo, vou fazer um ponto alto, desculpa, em cada ponto baixo da carreira anterior. Só isso, um ponto alto sobre cada ponto baixo. Eu vou fazer essa carreira e volto com você quando eu chegar no final. Terminei a minha carreira de pontos altos. Eu vou fechar com ponto baixíssimo entre as 3 correntes de subida e o primeiro ponto alto. Ponto baixíssimo, subo 3 correntes. Agora, vai ser um ponto alto em relevo e meio ponto alto. Então, eu laço a linha na agulha, passo a agulha por trás do ponto, pego a linha e faço o ponto alto. Esse é o ponto alto em relevo pela frente. O próximo ponto, meio ponto alto. O seguinte, em relevo. O próximo, meio ponto alto. O ponto seguinte, em relevo. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui é para não pegar o que você fez o meio ponto alto, é o próximo. Que às vezes confunde. O próximo, meio ponto alto. O ponto seguinte, em relevo pela frente. Meio ponto alto. Ponto em relevo. Opa! E vou seguindo meio ponto alto e um ponto alto em relevo pela frente até o final da carreira. Eu vou terminar a minha fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no final. Cheguei no final da carreira, como no outro tamanho, me sobraram 2 pontos. Então, aqui eu vou fazer os 2 pontos em relevo juntos, para terminar o ponto em relevo. Para terminar com o ponto em relevo. Agora, como na carreira anterior eu vou fechar entre o ponto em relevo e as 3 correntes de subida com o ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes. E essa carreira eu vou fazer por dentro. Como ela é por dentro, eu vou fazer o ponto alto em relevo por trás, tá? Para eles ficarem todos pela frente. Então, eu pego o primeiro ponto, aqui é a corrente de subida. Olha, são as 3 correntes de subida. Então, o próximo ponto em relevo por trás. O ponto seguinte, meio ponto alto. Fazer devagar o ponto em relevo por trás. Eu dou a laçada na agulha. Passo a agulha pela frente do ponto, puxo e fecho o ponto alto. O próximo ponto, meio ponto alto. O ponto seguinte, em relevo por trás. O próximo ponto, meio ponto alto. Aqui também a gente tem que ter cuidado exatamente onde põe o ponto alto, porque quando nós fazemos, parece que é esse ponto aqui, e esse ponto aqui foi o ponto em relevo.
Então, o meio ponto alto é no próximo. Ponto em relevo. Essa carreira vai ser toda assim, com ponto em relevo por trás. É a única, tá? A próxima vai ser pela frente e a próxima também é a última. Meio ponto alto. Em relevo por trás. Eu vou terminar a minha e já volto com você. Terminei a terceira carreira da barra. Os pontos altos em relevo por trás. Fiz o último ponto alto em relevo por trás. Vou fechar da mesma maneira, entre as duas correntes de subida e o primeiro ponto alto em relevo, com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. E agora, pela frente do casaco, aonde tem ponto alto em relevo, eu faço ponto alto em relevo, pela frente. E aonde tem meio ponto alto, meio ponto alto. E sigo assim até o final da carreira. Você pode fazer uma barra maior, com mais carreiras, você pode fazer uma barra menor, com menos carreiras, aí vai do seu gosto. Só se atenha ao tamanho do casaco, ao comprimento dele. O comprimento eu meço da cava para baixo, é o mesmo comprimento da manga da cava para baixo. Eu vou terminar essa carreira e volto com você no final. Terminei a barra do meu pullover, fiz o último ponto alto em relevo. O fechamento é igual, um ponto baixíssimo entre as correntes de subida e o próximo ponto, uma corrente e corto o fio. Depois nós escondemos todos os fios. Acabei a barra. Agora nós vamos para a gola. Para fazer a gola, nós vamos começar pelo meu lado esquerdo. E como na barra, também vai ter diminuição. Porque não é uma gola que vira, nem uma gola muito alta, né? Ela fica mais na diagonal se nós não diminuirmos. Então, como na barra, eu vou diminuir um ponto a cada 5. Deixa eu te mostrar exatamente onde vamos encaixar os pontos. O primeiro é logo aqui, no primeiro ponto onde iniciamos o trabalho. E os próximos é entre as correntinhas de início do trabalho e o ponto baixo. Tá? É aqui que vamos encaixar a linha para fazer a gola. Então, eu já fiz a minha corrente inicial. Vou encaixá-la logo no primeiro ponto. Passo a linha para dentro, uma corrente, e nesse mesmo ponto eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Eu já vou colocar esses fios no centro para eu já esconder. Quanto menos fios eu tiver para esconder, melhor. Eu volto lá nesse mesmo ponto, no primeiro, e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho no segundo ponto e faço o segundo ponto baixo. Se você achar complicado já fechar com as duas linhas no meio, não tem problema, tá? Já já eu vou te explicar a esconder os fios e você esconde esses também. Um ponto baixo em cada corrente de início do trabalho. Desculpa, aqui eu já fiz 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o próximo eu vou pular. Já não vai dar mais para esconder esses fios, senão ele vai ficar aparecendo. Então, eu pulo o próximo, no ponto seguinte,
outro ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais 5. 2, 3, 4 e 5. Pula um ponto no outro ponto, mais 5. A única diferença daqui para a barra é que na barra não importava quantos pontos eu colocasse. Aqui, como é a gola, eu tenho que pôr uma quantidade de número ímpar. Então, eu vou contando e quando chegar no final, eu vejo quantos faltam, se eu pulo ou não para me dar número ímpar. Quando eu chegar no finalzinho, eu volto. Fiz todas as diminuições de 5 em 5. Eu estou com 70 pontos e me sobram 7 aqui. Então, eu não vou mais diminuir. Assim, eu fico com 77, número ímpar. E eu consigo ir para a segunda carreira. Fica mais apertadinho mesmo, ainda mais que o meu ponto é mais apertado. Terminei a primeira carreira da gola. Eu vou fazer uma corrente e por dentro eu vou fazer ponto alto pegando a laçada de trás, igual fizemos na lateral. Geralmente eu uso a laçada de trás na gola para ela dar uma... para quando ela dobra, né? Ou para frente ou para trás. Aqui é só para fazer um charminho. Então, se você não quiser fazer pegando a laçada de trás, pode fazer o ponto alto normal. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui essa carreira, é só ponto alto pegando a laçadinha de trás. E quando eu chegar no final da carreira, eu volto com você. Fiz o último ponto alto da carreira. Essas linhas aqui foram a que eu tinha escondido, mas ficou muito grosseiro. Depois nós escondemos, eu tirei. Então, fiz o último ponto alto, uma corrente e por fora... Agora, vai ser igual a barra, meio ponto alto e um ponto alto em relevo pela frente. Só que ela vai começar com meio ponto alto e terminar com meio ponto alto, por isso número ímpar de pontos. O próximo ponto em relevo pela frente. O seguinte, meio ponto alto. Como eu disse, você pode fazer ela maior, uma gola maior. Aí você faça mais carreiras, pode fazer igual a barra. Então, essa daqui é minha última carreira, eu vou terminar essa carreira. Quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você para terminarmos essa carreira e esconder os fios. Faltam só 2 pontos para eu terminar a carreira, o penúltimo em relevo. E o último que fica escondidinho, meio ponto alto. Uma corrente, corta o fio. E terminamos a gola. Agora eu vou esconder alguns fios com você. Primeiro eu vou esconder esse aqui da lateral. Eu reforço o nozinho, não apertando muito para o trabalho não ficar torto, com a agulha de tapeceiro. Primeiro eu vou colocar o fio para dentro do trabalho. Para esconder os fios não tem muita regra, tá? É onde der, contanto que ele não apareça na parte da frente. Olha, aqui é o
eu vou passando pelo meio dos pontos do ponto V. Passo para dentro, retorno, pulando o último, ele saiu por aqui, ele saiu por aqui. Então, eu venho nesse próximo, volto e corto o fio. Faço a mesma coisa com o branco. Primeiro eu passo ele para dentro do trabalho. E olha, eu consigo passá-lo por entre os meios pontos altos. Não precisa andar muito com ele, porque a gente já deu aquele nozinho. Agora eu volto. É só para numa lavagem ele não escapar. Eu vou fazer isso com todos os fios. Vou esconder todos os fios. O botão, como nós fizemos na terceira carreira, na carreira do meio, no ponto do meio dos 5 pontos altos, então vai ter que ser certinho. Você vai encaixar a linha no terceiro ponto dos 5 pontos altos, para poder pregar o botão. Vou te poupar de me ver pregar os botões, então eu vou pregar os botões, esconder os meus fios, vou adiantar uma manga para te mostrar exatamente o que fazer na outra manga. Escondi todos os fios, já coloquei os botões e adiantei a manga. Para fazer a outra manga, eu já fiz a minha corrente inicial e eu vou encaixá-la bem no meio da manga, embaixo do braço. Na corrente de separação de junção das mangas. Puxo o fio para dentro. Faço 2 correntes. Essa carreira é por fora, porque é do ponto puff. Aqui onde tem o esse ponto alto deitado, eu vou fazer o início do ponto puff. Uma corrente, e aonde eu tenho o marcador, o ponto alto. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto V da manga. Agora eu já tenho os arcos para fazer os pontos Vs. Então, é só continuar como fizemos até agora. Aqui não tem mais segredo, eu vou fazer essa carreira fora do vídeo e quando chegar no final, eu volto com você. Fiz o último ponto V no último arco que eu tinha disponível, agora eu já tenho o marcador. É só o contrário do início. Aonde está o marcador? Eu vou fazer o ponto puff. No início eu fiz o ponto puff no ponto alto deitado. Uma corrente. E agora, no ponto alto que está deitado aqui, eu faço o ponto alto. Nós vamos medir a largura da manga depois que fizermos os arcos. Vou fechar com ponto baixíssimo entre as 2 correntes de subida e o ponto puff, com ponto baixíssimo. Subo 2 correntes. Agora são os arcos e é por dentro. Onde eu tenho meu primeiro ponto V, eu faço meu primeiro arco.
E sigo com os meus arcos por toda a carreira. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e já volto. Terminei o último arco e vou fechar com o ponto baixíssimo entre o primeiro arco e as duas correntes de subida. Faço duas correntes e agora eu vou medir. Eu preciso, para o tamanho de 1 a 3 ou de 3 a 6, 9 centímetros de largura e de 6 a 9, de 9 a 12, 9 centímetros e meio. Eu meço sempre por dentro da manga, coloco o centímetro por dentro, eu tenho os 9 centímetros, eu não preciso diminuir. Para o outro tamanho que eu fiz, o de 9 a 12, eu precisei diminuir e diminuir por duas carreiras. Aqui eu não preciso diminuir, mas eu vou te explicar como fazer. Vai ser por fora, a carreira de ponto V é sempre por fora. No primeiro arco, eu vou fazer um ponto alto pela metade. Fecho só duas linhas, fico com duas linhas na agulha. Vou para o próximo arco e faço ponto puff. Tenho 4 linhas na agulha, tenho 6 linhas. Vou fechar 5 e vou fechar 2. Uma corrente e termino o ponto V. Então, aqui eu diminuí um ponto. É diferente dos outros casaquinhos, é só no início da carreira que eu vou diminuir. Então, você vai diminuindo quantos pontos você precisar, de 1 em 1, sempre na carreira de ponto V. Então, aqui eu não preciso diminuir, é só eu continuar com o padrão. Gripou aqui. Eu continuo com a minha carreira dos pontos Vs, depois a carreira dos arcos. A troca de cores eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz do corpinho. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto V. Aí eu troquei a cor e eu fiz a mesma coisa na manga. Eu vou terminar a minha manga fora do vídeo e quando eu chegar no final eu volto, porque tem diminuição no punho. Como na barra do casaco, a gente precisa terminar na carreira de ponto V. A medida da manga, o comprimento dela 15 centímetros, mas temos a barra, o punho, que eu tenho 3 centímetros. Então, eu vou descer mais ou menos até os 12 e volto com você quando eu chegar no final. Terminei a minha manga, os pontos fantasia, agora eu vou pro punho. Eu fiquei com 12 centímetros. Fecho como todas as outras, com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e já vou começar a diminuir. A diminuição para todos os tamanhos é igual, tá? Pelo menos na primeira carreira. Por exemplo, este tamanho eu vou ter que diminuir na próxima carreira também. Já o de 9 a 12, só essa primeira carreira de pontos baixos foi o suficiente. Então, como eu vou diminuir? Eu vou diminuir um ponto a cada 2. Em ponto baixo. O próximo ponto baixo eu vou pôr no meio do V, do ponto V. E eu vou pular o ponto alto. Venho para o ponto puff e faço mais um ponto baixo. No meio do ponto V, outro ponto baixo. Vou pular esse ponto alto, venho para o ponto V, pro puff do ponto V. No meio do ponto V e pulo o ponto alto. E sigo assim até o final da carreira, faço 2 pontos altos, faço 2 pontos baixos e pulo 1.
Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você no final. Terminei a carreira de pontos baixos do punho e já vou fechar com a cor branca. Tá? Fecho com o branco, corto o cinza, dou um nozinho só para não escapar. E vou subir 2 correntes. Como eu disse, você vai ter que ver com quanto você tá de punho. Esse punho, esse tipo de ponto no punho, ele diminui um pouquinho. Por exemplo, no de 9 a 12, eu fiquei nessa carreira com 8 centímetros de punho. E só fazendo o desenho do punho, eu cheguei ao 7. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu tenho, vamos ver quanto eu tenho já de punho. Eu meço sempre por dentro. Olha, eu tenho 7,5 centímetros de punho. Então, eu preciso diminuir nessa carreira de ponto alto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir a cada 7 pontos. O importante é você fazer o mesmo do outro lado, na outra manga. Eu sempre anoto para fazer exatamente igual do outro lado. Então, aqui eu começo a fazer os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto baixo da carreira anterior. Seis e 7. Agora, eu vou diminuir um ponto. Então, eu faço um ponto alto pela metade, não fecho. No próximo ponto, faço outro ponto alto pela metade, fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. Faço mais 7 pontos altos. Aí, mais uma diminuição. Eu vou fazer os meus fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no final dessa carreira. Cheguei no final da carreira, o fechamento é igual, um ponto baixíssimo entre as 2 correntes de subida e o próximo ponto. E agora o punho eu vou sempre fazer pelo lado de fora. Então, aqui eu subo 2 correntes e o punho é igual à barra. Ponto alto em relevo no primeiro ponto. Meio ponto alto. O próximo, ponto alto em relevo e meio ponto alto. Ponto alto em relevo. Sempre ponto alto em relevo pela frente, tá? Aqui eu cheguei na diminuição da carreira anterior. Como eu sempre digo, o correto é pegar nessa primeira argolinha, mas eu acho que o ponto fica mais justinho se eu pegar na argolinha de dentro. Se por acaso esse seu ponto for o ponto em relevo, você pegue os 2 pontos juntos. E continuo na sequência, um ponto alto em relevo pela frente e meio ponto alto. Aqui é um total de 4 carreiras, a primeira de pontos baixos, de pontos altos mais 3 de pontos em relevo. O fechamento é a mesma coisa, um ponto baixíssimo entre as 2 correntes de subida e o primeiro ponto, e sempre pelo lado de fora. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto quando eu chegar no final. Cheguei no final da carreira, o fechamento é igual, um ponto baixíssimo, faço uma corrente e corto o fio.
Só para te mostrar com quanto eu fiquei. Olha, os 5,5 que eu precisava. Agora é só esconder esse último fio. Agulha de tapeceira. Opa. Eu vou esconder pelo lado de dentro. Como eu disse para você, é aleatório aonde a gente coloca. O importante é ficar bem presinho para não soltar quando lavar. Corto esse fio. E está pronto o nosso casaco, o nosso pullover. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gostou. Obrigada pela companhia e até a próxima videoaula.